Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui por mais uma aula, mais um ensino teológico para que nós podemos estar crescendo aqui na graça e do conhecimento, amém? Então na aula de hoje nós vamos estar dando continuidade a respeito de Ezequiel 28. Essa passagem de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versos 13, muitos creem que não está falando de Lúcifer. Muitos creem que não está falando do Satanás, do diabo aqui nessa passagem. Muitos falam que estão se referindo ao rei. Aqui ó, ele começa dizendo, o rei Tiro. Só para entender essa passagem, nós temos que estar aprendendo um pouquinho da projeção profética. O que é uma projeção profética? E hoje eu quero estar falando somente sobre isso, antes de nós se aprofundar sobre Lúcifer, amém? Então você coloque aí já no seu caderninho de anotação, lá em cima no cabeçalho, coloca projeção profética, aí você vai entender esse versículo, essa passagem de Ezequiel capítulo 28, amém? Projeção profética. O que é projeção profética, né? Nós vamos estar aprendendo aqui hoje. A passagem começa falando no verso 11, uma lamentação contra o rei Tiro. E fala assim no verso 11: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Até aqui ele está falando do rei Sírio. Só que no verso 13 vem a palavra que eu falei aqui, a projeção profética, que eu vou estar explicando depois. Estava no Éden o jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, te cobria os sárdios, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os tambores e os pífaros, no dia que foste criado, eles preparado. Então é aqui ele está falando de Lúcifer. Como saber que ele está falando de Lúcifer? Em primeiro lugar, quando ele fala no verso 13, estava no Éden. O rei Tiro, ele não estava no Éden. Quando ele fala jardim de Deus, o rei Tiro não estava no jardim de Deus. Que ele fala que quando ele estava no jardim de Deus, ou seja, ele não está falando do rei Tiro. E aqui entra a palavra projeção profética, que significa, coloque aí, usar uma figura que você identifica. Isso é uma projeção profética, ou seja, Deus ele está usando aqui uma projeção profética. O que é? É usar uma figura que você identifica para falar de algo que você nunca viu ou ouviu. Amém? Então a projeção profética é isso. É usar uma figura que você se identifica, na qual você nunca viu ou ouviu. Quando Deus ele quer falar daquilo que você nunca viu e nem ouviu, ele usa uma figura que você se identifica. Porque como Deus vai falar de uma coisa que você nunca viu? Se eu falo para você nesse exato momento agora, pensa numa coisa que você nunca viu, você não vai conseguir. Por quê? Porque você nunca viu. Então, para ele não falar, como ele vai falar de Lúcifer para mim e para você, se eu e você nunca viu Lúcifer? Então ele está usando uma figura de uma pessoa para estar falando sobre o coração de Lúcifer, do anjo. Ele está falando sobre o coração do anjo, sobre a essência do anjo. Então ele está falando da figura do rei Tiro. Isso chama projeção profética, que é usar uma figura que você se identifica para falar de algo que você nunca viu ou viu. Quer ver um exemplo? Vamos comigo em Apocalipse capítulo 4.
vai estar falando também sobre uma projeção profética. Apocalipse capítulo 4. Está escrito assim: a paz do Senhor, pastor Aline, pastor Michel. Depois dessas coisas, se aquele que puder estar deixando aí embaixo aí, ó, as referências, e se for o melhor versículo, né, junto, eu quero estar falando aqui, mas se quiser deixar pelo menos a referência, já vai estar ajudando aqueles que for estar chegando aí. Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1 está escrito assim, aqui está falando também de uma projeção profética. Depois dessas coisas, eu olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de uma trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esses que se achava sentado é semelhante. Presta bem nessa atenção, né? Presta atenção nessa palavra. Assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, esse adorno, e ao redor do trono há um arco celeste. Repare bem que não é um arco-íris, igual deve ter na sua Bíblia aí, é um arco celeste, porque íris está falando de uma deusa, né, da fertilidade. Então quando você fala, aquele arco celeste quando chove, ou quando sai o sol depois, tem aquele arco celeste, ao qual fala a respeito da aliança, do pacto que Deus fez com Noé, está falando ali sobre arco celeste, e não arco-íris, porque íris é uma deusa da fertilidade, uma deusa pagã, amém? Então algumas traduções vêm como arco-íris, mas se tiver na sua Bíblia aí, já passa uma caneta aí e coloca arco celeste, porque é arco celeste, não arco-íris, porque o arco não é de íris, o arco é de Deus, uma aliança que Deus fez com Noé, que não ia mais acabar com o dilúvio. Ó, no trono há um arco celeste semelhante, mais uma vez ele fala aqui, ó, semelhante, no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroadas de ouro. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E há diante do trono, como um mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por detrás e por frente e por detrás. Presta atenção no verso 7. O primeiro ser vivente, João está falando, o primeiro ser vivente que ele viu é semelhante a um leão. O segundo é semelhante a um novilho. O terceiro tem como rosto semelhante de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, repare bem que tem tradução que fala o primeiro, quando ele vê os 4 animais ali, ele fala semelhante. Semelhante não é igual. Guarde bem isso. Semelhante não é igual. Então quando ele está falando aqui dos seres viventes, ele está falando de anjo. Mas como ele nunca viu um anjo, então ele está usando uma referência àquilo que você e eu se identificamos para poder estar falando de um anjo. Como que ele ia falar de um anjo se ele nunca viu um anjo? Então é por isso que ele está usando a palavra semelhante. Então aqui ele está falando o quê? Que aquele ser vivente, ou seja, não é um igual. Aquele ser vivente é como um leão, é como um bezerro, é semelhante a um homem, é semelhante a uma águia. Então ele está falando de um ser vivente, está falando de um anjo. Então ele está usando aqui uma projeção profética para que eu e você venha entender. Porque é assim, como falar
do diabo se eu e você nunca viu ele? Então Deus ele usa uma projeção profética. Ele vai usar uma projeção profética falando a respeito do coração daquele querubim, falando da essência daquele querubim, para estar falando de Lúcifer, amém? Então quando ele está falando aí, eu quero que você anote aí a passagem Isaías 14, verso 12. Isaías 14, verso 12 e Ezequiel 28, 13, ele está usando a projeção profética, ou seja, ele está usando quem? Nabucodonosor em Isaías 14, para falar de Lúcifer. E ele está falando também como referência sobre o rei Tiro em Ezequiel 28, amém? Quem entendeu aí, tá aí, dê um glória a Deus aí, ó, se está entendendo? Então, antes de eu falar aqui sobre Lúcifer, eu falei que eu quero falar um pouquinho, focar um pouquinho na projeção profética, para você entender essa passagem. Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Aqui também é uma passagem também falando da projeção profética. Algo que eu e você nunca viu, então ele vai usar uma figura, uma identificação para que eu e você venha entender. Hebreus capítulo 11, verso 3. Olha o que está escrito aqui. Pela fé, pela fé, entendemos que foi o universo formado. Em outras traduções, tradução fala assim, pela fé entendemos que os mundos, tem tradução que fala os mundos, e aqui fala o universo, que também representa os dois mundos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, ou seja, os dois mundos foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível venham a existir, ou seja, os dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. O mundo visível vem a existir das coisas que não aparecem, ou seja, primeiro há um mundo invisível e depois do mundo invisível vem a existir esse mundo que é visível, amém? Então você anote aí, dois mundos. O mundo visível e o invisível, ou primeiro o mundo invisível e depois o mundo visível. O mundo visível, anote aí, é o mundo dos homens, da matéria. O mundo visível é o mundo do homem e da matéria. É o mundo dos homens e da matéria. E o mundo invisível é o mundo imaterial, que é o mundo dos espíritos. Aí por isso que a palavra de Deus diz lá em João 4, que fala que Deus ele é espírito. Amém? Que nós devemos adorar ele em espírito, porque Deus é espírito. Então aqui fala do mundo visível e do mundo invisível. Repare bem, ó. O mundo invisível e aqui o mundo visível. E entre esse mundo visível e o mundo invisível está o eixo de simetria. Existe um eixo de simetria entre o mundo visível e o mundo invisível, ou entre o mundo invisível e o mundo invisível. Então Deus ele fala daqui, ó, do eixo de simetria. Quando Deus fala, tanto serve para o mundo invisível e para o mundo visível. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Por a palavra de Deus tem poder, ela manifesta o mundo invisível, o mundo dos espíritos e ultrapassa chegando no mundo visível. Então é por isso que quando Deus fala aqui do eixo de simetria, ele fala para os dois mundos. E isso é conhecido como de cima, a paz do Senhor, Selma. Isso começa como?
Ó, quando Deus fala do eixo de simetria, ele fala o mundo invisível de cima e o mundo visível embaixo. O de cima, o mundo invisível, é conhecido como rema. Vem a revelação, a palavra rema. Embaixo vem a palavra logos, a palavra escrita. A palavra escrita tem o poder para se manifestar em escrita, a palavra de Deus. Amém? E isso daqui também serve, que Jesus fala, a palavra de Deus fala, que o véu que faz essa divisão, que é o corpo de Cristo, que faz essa divisão, que nós tenhamos acesso ao mundo visível e ao mundo espiritual. Então, o mundo visível, quando ele tem a revelação, é a palavra rema. Então, por isso que eu falei que são poucos que têm esse entendimento. Por quê? Porque Deus escolhe quem Ele dá. E tem muitos que defendem a passagem de Ezequiel falando que não está falando de Lúcifer ali, que está falando do rei Tiro. Mas aqui nós estamos entendendo o quê? Como pode falar do monte de Deus, sendo que o rei Tiro ele não estava lá no monte de Deus? Nós vamos estar entendendo aqui. Então isso chama projeção profética, amém? Quando Deus ele está aqui, ó, falando no natural e querendo revelar o que é espiritual. Então muitas das coisas, quando você vai estar lendo a Bíblia, parece que está falando coisas nada com nada, porque ele começa num determinado assunto e depois fala com uma coisa que parece que está fora do contexto. Não, isso significa que Deus quer revelar algo para você e para mim. Então ele usa essa projeção profética. E aqui no livro de Ezequiel é a mesma coisa. Quer ver só? Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Porque não tem como falar de Lúcifer antes de falar de Gênesis capítulo 1. Entenderam até aqui? Que a palavra tem poder, ela ultrapassa. Toda vez que Deus quer falar, Ele ultrapassa os dois mundos. É a mesma coisa que esse livro de Ezequiel, essa passagem de Ezequiel 28. Você está lendo uma coisa e depois do nada parece que vem outra. Ou seja, é a palavra rema, Deus revelando uma projeção profética para que você identifica algo naquilo que você nunca viu e você nunca ouviu. Amém? Gênesis capítulo 1. Porque antes de falar de Lúcifer, eu quero que você entenda isso aqui. A criação antes da criação. Como assim a criação antes da criação? Está aqui. A criação antes da criação, anote aí, Gênesis 1, verso 1, tracinho, a criação antes da criação. A criação original. Antes de Lúcifer. Ó, vai colocar assim, ó. A criação original. Gênesis 1, verso 1. Você coloca assim: a criação da terra. Gênesis 1, verso 1, é a criação da terra. Ó. No princípio criou Deus o céu e a terra, ponto final. Está criado. O verso 1 está dizendo: no princípio ou em princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Gênesis 1, 2. A terra caótica. Gênesis capítulo 1, verso 2. Tracinho. A terra caótica. Aqui fala de um juízo de Deus. Primeiro fala da criação da terra, fala da luz, a luz que já estava na terra. Segundo, do verso 2, a terra caótica, um juízo de Deus.
Repare bem, ó, no verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas, e sobre a face do abismo o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há um intervalo gigantesco entre o verso 1 e o verso 2. Então anote aí, verso 1 e 2, há um intervalo gigantesco. Por quê? Não podemos calcular, porque não existia o tempo. Muitos falam com um determinado de eternidade. Um período de eternidade. Por quê? Porque o tempo não existia. O tempo só foi existir quando o homem foi criado. Por quê? Porque o homem foi criado no tempo. Amém? Então aqui está falando do caótico. Ó. Repare bem que no verso 1 está dizendo assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Ou seja, a terra está perfeita. Só que no verso 2, a luz já não está na terra mais. Por isso que tem a palavra sem forma, vazia e havia trevas. Quer ver só? Isaías 45, para que você venha entender o que eu estou falando aqui. 45:18, olha só. Você vai entender que então quando Deus fez a terra, Ele não fez a terra sem forma e vazia. Olha o privilégio que você está tendo aqui nesta noite. Tudo isso para que antes que eu possa estar entrando sobre Lúcifer. Não posso falar antes disso. Eu quero que vocês entendam para que venha ficar fácil mais a compreensão. Olha só o que está escrito aqui. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não criou para ser um caos. Então Deus, ele não criou a terra sem forma e vazia, ele não criou para ser um caos. Está dizendo aqui, ó, mas para ser habitada. Habitada por quem? Habitada pelos anjos. Então primeiro a terra era para ser habitada pelos anjos. Guarde bem isso. Quando Deus ele criou a terra para ser habitada. E quando fala terra, não está falando dessa terra que nós estamos. Aqui fala da terra caótica. Verso 3, coloca aí, Gênesis 1, verso 3. Aí vem a restauração da terra, com a chegada da luz novamente. No verso 1, a luz já se faz presente. No verso 2, a luz se ausentou. Porque só pode haver trevas depois que houve o primeiro luz. O porquê? O que é trevas? Trevas significa ausência da luz. Quando eu e você está a ausência de Deus, a ausência da luz, nós estamos sem ela, nós estamos nas trevas. Por quê? Nós estamos sem a luz. Guarde isso. Então, só pode haver trevas onde antes primeiro houve luz. Os anjos das trevas. Os anjos das trevas, mas antes de ser os anjos das trevas, foi anjo de luz. Depois que a luz se ausentou dos anjos, ele se tornou anjo das trevas. Quem está entendendo? Dê um glória a Deus aí, para dar continuidade. Então vocês já colocaram aí entre Gênesis 1 e verso 2, entre Gênesis 1, verso 1 e verso 2, há um grande intervalo de tempo. E antes disso, o que Deus fazia? Quais eram as atividades de Deus? Antes disso, antes da criação, o que Deus fazia? Quais eram as atividades de Deus antes da criação do mundo? Anote aí. Quais eram as atividades de Deus antes da criação do mundo?
Aí eu quero que você anote a palavra pericorese. Pericorese vem de uma palavra alemã. Amém? É uma antiga dança alemã. Uma antiga dança de roda. Que, tá anotando aí? Que consistia entre um ficar no meio, enquanto os outros ficavam girando a roda. Então ficava aqui, ó, a relação da Trindade Santíssima. Ficava, ó, juntas, se relacionando. A pessoa de Deus, a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Eles ficavam com uma forma de dança sincronizada. Aí uma hora um ia para o meio. Uma hora era Deus que agia. Outra hora era Jesus que agia. Outra hora era o Espírito que agia. Mas, como entender tudo isso? Eu quero que vocês anotem aí. Antes da criação. Coloca assim, ó. Antes da criação, o Pai, o Filho e o Espírito se relacionavam em uma perfeita, sincronizada dança, conhecido como pericorese. Pai e Filho e Espírito se relacionavam em uma perfeita, sincronizada dança, onde essa dança um conhecia o outro profundamente. É por isso que você vai entender lá na frente que o Filho ele é revelado no Pai. E assim como o Pai era revelado no Filho. Nesse tempo aqui do Antigo Testamento era usado outros nomes. E eu quero que você anote aí. Deus, o Pai, ele não era conhecido como o Pai ainda ali. Ele era conhecido como o Ancião de Dias. Lá no Antigo Testamento você vai ver muito essa palavra Ancião de Dias, que era representado pelo Pai. O Filho, ele era conhecido como Verbo, a sabedoria de Deus. E o Espírito Santo era conhecido como o Espírito de Deus. É por isso que Gênesis fala, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então eram esses nomes que eram usados no Antigo Testamento, nesta época, nesse tempo, nesse período. Era o Ancião de Dias, o Pai era conhecido, o Filho como o Verbo, a sabedoria de Deus, e o Espírito Santo como o Espírito de Deus. Aí a partir dessa comunhão entre eles, entre os três, a partir desta íntima comunhão, veio surgir tudo. Veio surgir o mundo invisível e o mundo visível. É conhecido como o laboratório de Deus. Deus tem o seu laboratório. Sabia disso? Eu estou explicando aqui antes de tudo. Antes do diabo se tornar diabo. Vamos lá. Então a partir dessa íntima comunhão entre eles surgiu os dois mundos. O mundo espiritual e o mundo natural. O mundo invisível e o mundo visível. Provérbios 8. Vamos ver o que está escrito por Provérbios 8. Oito, 22. Fala da eternidade, da sabedoria. Jesus aqui ele é conhecido como a sabedoria. A palavra de Deus diz que Jesus, lá no Hebreus, fala que Jesus era um mistério escondido de Deus. Ou seja, não era revelado ainda. Só foi ser revelado no Novo Testamento. Mas ele era conhecido como um mistério, como a sabedoria de Deus, como o Verbo. É por isso que João diz lá em 1 João
João capítulo 1, ele fala que no princípio ele era o verbo, estava com Deus. E aqui, ó, Provérbios 8, verso 22. O Senhor, olha só, a sincronia da dança. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas, antes da criação. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, ou seja, antes do pó da terra. Antes de haver abismo, ou seja, antes de haver as trevas, eu nasci. Olha só que profundo. E antes de ainda haver as fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de houver outro, eu nasci. Outeiros, eu nasci. Meu Deus. Ainda ele não tinha feito a terra. Antes da criação ele está falando aqui, ó. Perceberam? Ele ainda não tinha feito a terra, nem os amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Meu Deus. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Meu Deus. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava os mares seus limites, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, ou seja, antes do fundamento. Então, foi criada ali, na eternidade. Foi criado na eternidade. Na eternidade. Ó, verso 30. Então eu estava lá com ele e era o seu arquiteto. Meu Deus. É por isso que fala que tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Ele era o arquiteto de Deus. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando-se perante ele todo o tempo. Lembra que eu falei? Sincronizando. Aqui ele está falando que era o seu. Amém, pastora? Pastora Ângela, vai estar gravado aí. E eu creio que será uma bênção depois de estar acompanhando, tá bom? Estou falando aqui da projeção profética, da criação original, a criação antes da criação. Antes da criação da terra. Do laboratório de Deus. Aqui fala muito sobre o laboratório de Deus. Então ali Jesus ele era arquiteto. Naquela sincronia de dança que estava entre ele, o Pai, o Filho e o Espírito, que antes era conhecido como Ancião de Dias, o Verbo, a sabedoria de Deus, e o Espírito de Deus estava ali em sincronia, em relacionamento íntimo um para com o outro. E por isso, através dessa sincronia, venham existir os dois mundos. Venham existir o universo. A partir dessa íntima comunhão, venham surgir todo o mundo visível e o invisível. Amém? É por isso que eu falei que Isaías lá fala que Deus criou os céus e a terra para que não viesse fazer um caos, mas sim para que ela fosse habitada. Então, aqui não foi criada para os homens. Você vai entender lá na frente. Esse Gênesis 1, verso 1, que Deus criou os céus e a terra, não era para os homens, para o homem. Deus criou na eternidade. Porque foi criado na eternidade. E Deus só manifestou a criar o homem no tempo, porque não existia tempo, era eternidade. Tempo só passou a existir depois que ele fez o homem. Mas ali está falando do tempo Kairos, o tempo de Deus, da eternidade. Então a terra foi habitada, foi criada para os anjos. Amém? Que foi criado na eternidade. Então vamos lá, Jó 38. Como assim foi criada para os anjos? Eu quero saber isso agora.
Vamos lá. Jó, capítulo 38, verso 4. Vou correr aqui para nós finalizar, depois nós vamos dar continuidade, hein? Jó 38, verso 4. Aonde estava tu quando lançava um fundamentos da terra? Olha o que ele está falando para Jó. Verso 4. Aonde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dizemos, se tem entendimento, quem lhe pôs as medidas? Então a terra, note aí, a terra tem fundamentos. Ó, a terra tem fundamento. Tem mais. Ó, Deus falando. Dizemos, se tem entendimento, quem lhe pôs a medida? A terra tem medida, medida certa. Se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou seja, é medida, é sobre medida. A terra foi feita sobre medidas. Sobre que estão fundadas as suas bases, a terra também tem base. Então esquece essa onda de Big Bang aí. Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva junta alegremente cantava. Estrela da alva, ou seja, os anjos. Anjo é conhecido como estrela da alva. Lúcifer lá em Isaías fala estrela da alva, estrela da manhã. Ele era um anjo, querubim. Ó, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantava e rejubilavam todos aos filhos de Deus. É nesse momento que os anjos estão alegres, estão cantando, quando Deus está formando a terra, os céus e a terra, para eles poderem estar habitando. Então, para quem não sabe, existe os 3 Éden. O Éden original, que aqui foi criado na eternidade, que Deus criou para os anjos. Tem o Éden adâmico, que é o nosso, né? Nós habitamos. E tem o Éden também, que é o Éden celestial. Amém? Então aqui esse criou os céus e a terra não era para nós, e sim para os anjos. É por isso que eles estão aqui, ó, cantando alegremente, porque a sincronia da dança está formando os 2 mundos. Amém? Voltamos lá em Isaías 14. Anota aí sua caneta aí, ó. Estrela da alva, que é os anjos. E aqui, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu? Quando usando essa palavra, parece que ele estava no céu. Dá a entender que ele estava no céu. Só que não é. É como uma pessoa que cai da bicicleta. Significa que ela não mora na bicicleta. Ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está falando estrela da alva. Está falando do anjo. Filho da alva. Como foste lançado por terra, tu debilitava as nações. As nações aqui representa os anjos, porque tem os grupos de anjos e é representado como nações. Grupos que ficavam ao oeste do trono de Deus, ao sul do trono de Deus, ao norte, ou seja, ali habitava anjos. Então Lúcifer, ele liderava entre os anjos. Guarde isso. Ó, tu que debilitava as nações, ele era guardião. A palavra querubim significa guardião. Ó, tu dizia no teu coração. Lembra que eu falei na aula passada que Satanás, Lúcifer não estava no céu? Ó,
tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu. Se ele está no céu, vai subir para onde? Então ele não está no céu. Porque se ele estivesse no céu, ele ia subir para onde? Se ele já estivesse no céu. Então ele está dizendo aqui, ó, tu dizia no seu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, que são também anjos. Estrelas de Deus. Você vai entender. Então acima de Deus há anjos. Ó, subirei em cima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono no monte da congregação. Me assentarei. Então ele não queria, como muitos falam em pregações, que ele queria o lugar de Deus. Não. Ele queria colocar o seu trono acima do de Deus. Ó, meu trono no monte da congregação me assentarei. Ou seja, em cima dos anjos, em cima de Deus. Ele queria colocar um trono dele. Querendo ser melhor, superior a Deus. Então ele tinha inveja dos querubins que estavam acima de Deus, que ficava acima de Deus. Ele tinha inveja, ele tinha um limite. Lúcifer, ele tinha um limite para se aproximar do trono de Deus. Tinha um limite, ele ia até ao baixo do trono de Deus. Ele não ia acima, acima já tinha o que? Os guardiões, era o que? Os querubins. Os querubins não, os serafins que ficavam acima do trono de Deus. Inverti. Os querubins ficavam debaixo do trono. E os serafins, ele ficava em cima de Deus. Ó. Coloquei no meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Lembra das nações? Tinha uns territórios de anjos na região norte e sul. Então ele queria colocar na extremidade do norte, ou seja, o lugar mais alto ainda. Subirei acima das mais altas nuvens. Subirei. Se ele está falando isso, nós conhecemos agora como um segundo céu. Mas antigamente antes disso era conhecido como o céu e a terra, o monte de Deus. Amém? No monte de Deus era conhecido. Ó, subirei na mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele não queria ser melhor que Deus. Ele queria ser semelhante. Ele queria ser praticamente melhor, porque queria chamar mais atenção do que Deus. Não tem gente que quer chamar mais atenção do que Deus? Eu orei e a pessoa sarou ali. Depois que eu orei, ou seja, quer ser além de Deus. Síndrome de Lúcifer. Tem pessoas que querem o problema, você querer ser discípulo, é normal. Mas o ruim é quando você quer ser mais do que o discipulado ali, aqui que está discipulando. Quando você está ali aprendendo e ainda você quer dar mais, quer falar mais, quer entender mais do que aquele que está ensinando. É tipo isso. Então aqui ele está dizendo, ó, serei semelhante. Eu quero chamar a glória dele para mim, a atenção para mim. A atenção que ele tem, eu quero pegar para mim. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Olha só. Porque eu falei aqui que acima do trono tem os anjos, que fala assim, ó. Subirei em cima das estrelas de Deus. Abre em Isaías. Continua em Isaías, mas vai lá no verso 6. Quem estão em cima de Deus? Para nós finalizar aqui, depois nós continuaremos. Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e as abas da sua veste enchia o templo. Quem está em cima de Deus é o serafins que estava por cima dele. Cada um tinha 6 asas.
com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. Olha só que forte. O anjos ali, os serafins, ele tinha 6 asas. 2, o rosto, usada para Deus, ou seja, porque não podia ver a santidade, não podia ver Deus por causa da santidade. Então ele usava para Deus. 2 para o rosto, mais 2 para os seus pés, porque santidade, e 2 voava. Então o que nós aprendemos aqui? Aquilo que nós tem que agradar, louvar mais a Deus do que a nós. Então aquilo que nós tem que adorar mais a Deus do que a nós. Tem que agradar mais a Deus do que a nós. Tem que servir mais a Deus do que a nós mesmos. Então aquilo que nós temos que ofertar mais a Deus do que a nós mesmos. 2 estavam no rosto, 2 nos pés e somente 2 para ele poder voar. Aqui já serve uma lição. Aquilo que nós temos tem que servir mais a Deus do que a nós mesmos. Ó, 2 dos seus pés e 2 voavam. E clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da tua glória. Então aqui é os anjos que estão acima de Deus, são serafins. Serafins que significa que arde em chamas. Vem da palavra hebraica, que significa que arde em chamas. Anote aí. Querubim significa guardião, aquele que guarda. Ele fica abaixo do trono de Deus, debaixo do trono de Deus. E serafins, que arde em chamas, ou seja, anjo de fogo. Então tem os anjos de fogo, que fica acima do trono de Deus. Interessante que serafim significa anjos de fogo. Só que tem o fogo que queima o fogo. Meu Deus. Existe um fogo que queima o fogo. É o fogo de Deus. Por mais que os anjos eram fogo, era em chama de fogo, por mais que os anjos ali que ardem em chamas, que eram anjos de fogo, havia um fogo que queimava o fogo. Ele tinha que tomar um cuidado. É por isso que o anjo ele teve que catar o quê? A cola tenaz para colocar a brasa na boca de Isaías. Por quê? Senão se queimava. Então nós temos que tomar cuidado. Que existe um fogo que queima o fogo. Meu Deus. Não pegaram, deixa pra lá. Então vamos ficar por aqui. Ezequiel 28, vamos lá. Para nós poder terminar. Então nós entendemos aqui que não está falando do rei Tiro. Está falando de Lúcifer. E ele está usando uma projeção profética. Algo que você identifica para falar daquilo que você nunca viu e nunca ouviu. Então, ali na terra que foram criada para os anjos de Gênesis 1:1, o Éden original, ó, verso 13, estava no Éden, o Éden original, antes da criação, no jardim de Deus. Então o rei Tiro não estava lá no jardim de Deus não. Todas as pedras preciosas te cobriam. Ele ali guardava as pedras preciosas. Por isso que Lúcifer, estrela da manhã, ele era serafim. Ou querubim, quer dizer, que sempre confundo serafim com querubim. Ele era o querubim, ele guardava, ele era o guardião. Guardar do quê? Eu e você guardamos algo do diabo. Eu e você guardando algo de ladrão. Mas Lúcifer, ele era o guardião. Guardava o quê? Se não existia o diabo. Ele guardava
numa palavra usada, ele cuidava das pedras preciosas, nas quais eu citei aqui. Então ele cuidava dessas pedras. Depois de ele passar de cuidar, ele começou a comercializar essas pedras. Meu Deus! E eu quero estar falando dessas pedras na próxima aula. Amém? Estava no Éden do Jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobriam. Ou seja, ele guardava, cuidava. Até no dia que fosse criado, foram preparadas para eles. Tu eras o querubim, ou seja, da guarda ungido, ou seja, ele era ungido, ou seja, um guardião ungido. Então, entre os demais, os diversos guardiões, ele era ungido, ou seja, capacitado para liderar o restante, para guardar as pedras preciosas. Quem está entendendo até aqui? Então ele se diferenciava por quê? Por ser ungido. Por esses simples fatos de ele ser ungido de Deus para estar ali guardando. Tu eras querubim de guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no Monte Santo de Deus. Lembra que eu falei do Monte Santo de Deus? Eles passavam ali, ele ficava ali, andando para lá e para cá. Entre as nações, ou seja, entre os outros anjos. No brilho das pedras andava. Então eles ficavam passeando por ali. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que fosse criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Então repare bem que eu e você, quando lê assim, do jeito que nós estamos lendo aqui detalhadamente, nós começamos a ver coisas que várias vezes eu e você leu e não percebeu. É por isso que eu chamo a Bíblia que você nunca leu. É aquilo que você lê várias vezes e não consegue perceber. E agora lendo com calma vai perceber, na multiplicação do teu comércio. Então ele não pecou uma vez e Deus não deu a segunda chance. Não, na multiplicação, Deus só percebendo, vendo tudo que está acontecendo, como diz o ditado aí, Deus foi dando linha, foi dando corda. Na multiplicação do teu comércio, negociando as pedras preciosas que era para ele guardar, se encheu no teu interior de violência e pecaste. Então, na multiplicação, estava se enchendo de violência. Aí sim, pecaste. Então, antes de pecar, primeiro a pessoa se enche de coração de violência. As pessoas começam a multiplicar as iniquidades, para depois pecar. Pelo que lancei no profano fora do monte de Deus. Então ele estava não no céu, ele estava no monte santo de Deus. Então ele foi expulso do monte, não foi expulso do céu. Ele foi expulso do monte de santo de Deus. Te lancei profano fora do monte de Deus e farei parecer o querubim da guarda, ao meio do brilho das pedras. Então as pedras dele, aquilo que ele estava comercializando, ele perdeu. Então hoje ele não pode chegar nessas pedras, senão ele é queimado. Ele não chega mais nessas pedras. Elevou o teu coração por causa dessa tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu esplendor, lancei-te por terra diante de todos reis e te pus para que te contemple. Ou seja, ele foi envergonhado diante de todas as nações, todos os anjos. Viu a queda dele, foi envergonhado. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Lembra que eu falei do fogo? Um fogo que queima o fogo. Então do meio dele saiu um fogo, que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra e os olhos de todos para que te contemple. Então a luz, o brilho, saiu dele. E o que ficou? Trevas, cinza. Então, lá em Gênesis 2,
trevas, caos. Ou seja, só tem caos, só tem trevas, sem antes de primeiro ter a luz. Porque as trevas é a ausência da luz. Então quando a luz sai, fica trevas. A luz, o fogo ali consumiu ele e ele ficou em cinza, em trevas. Uma coisa para finalizar aqui, que já passou do horário aqui, para nós continuar depois falando sobre essas pedras, que é muito forte. Que aqui ele fala assim, ó. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu coração de violência e pecaste. Então não é porque há pessoas que ela não é ungida que ela não vai deixar de pecar. Não é porque você é ungida, que eu sou ungido, que eu e você não vai pecar. Então ungido também peca. Fica com essa lição aí. Pessoas que é ungido também pecam. Pessoas que é ungido também é falho. Pessoas que é ungido também ela tem violência no coração. Meu Deus. Por causa da sua formosura. Então tem um monte de crente aí, ó, formoso, ungido, mas está pecando. E a pessoa fala, não toca no ungido de Deus. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Se está em pecado, tem que mostrar mesmo. Tem que falar mesmo, tem que expor mesmo. Não é porque é ungido de Deus que vai deixar ali pecando. Tem que chamar a atenção, ó. Não dá, isso não pode. Mas tem umas falinhas aí que eles defendem até hoje. Não toquei nos ungidos. Você vai pagar o preço, viu? E vai passando a mão na cabeça. Tem muitos que é ungido e está na multiplicação de pecado, mas está em cima do altar, está pregando. E as pessoas não podem falar porque falam, não pode tocar no ungido de Deus. Mas isso daí deixa para uma próxima aula.